Olá pessoal, hoje eu vou relatar uma das minhas muitas experiências de vida e tratar especificamente de um tipo de ser, o gerente cabeça de bagre. Vamos falar como ele se reproduz, o que ele come, onde ele vive, que tipo de providência ele toma para sobreviver, enfim. É brincadeira tudo isso. Falando sério, antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se, não custa nada, dê aquele like, aquele joinha se gostarem do vídeo, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real e inscrevam-se, por favor, eu lhes peço encarecidamente, tá bom? Muito obrigado, gratidão eterna por isso e por tudo, por ter paciência me assistindo aqui, tá certo? O assunto é o seguinte: é um assunto de interesse público realmente, porque todo mundo frequenta supermercado e lojas das mais variadas, shoppings, lojas de departamentos, enfim, o comércio como um todo e prestadores de serviço. Vamos falar hoje de gerentes de supermercado. Como todos sabem, ou quem não sabe, eu trabalhei em supermercado 14 anos, como gerente contábil e administrativo de uma rede que tinha 8 lojas aqui em Curitiba. E uma das nossas lojas, vou falar especificamente sobre o caso de uma, essa rede toda foi vendida para um grupo estrangeiro lá no final dos anos 90, em 99 para ser exato. E uma dessas nossas lojas, em dezembro de 97, ela faturou nada menos que 3 milhões e 200 reais. Vejam bem, 3 milhões e 200 reais. E 10 anos depois, sob a nova bandeira desse grupo internacional que havia comprado a rede, o faturamento dessa mesma loja foi 800 mil reais. Vejam bem a diferença. A inflação desse período foi de 91,25. Então, se atualizarmos o faturamento da loja quando estava sob a nossa bandeira, digamos assim, sob a nossa administração, o faturamento em 2007 seria 6 milhões e 120 mil reais, 91,25% a mais, considerando só a inflação calculada pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor no atacado da Fundação IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vejam a diferença. E por que essa grande diferença? Vejam bem, um grupo internacional com grande experiência em redes de supermercado ao redor do mundo comprou uma empresa local, uma empresa familiar, e ao invés de aumentar o seu ganho real, o seu faturamento real, conseguiu uma redução drástica. Tanto é que, fazendo a projeção do faturamento da empresa quando estava sob a nossa administração, digamos assim, não só a minha, evidentemente, mas eu tinha um trabalho minimamente importante nesse contexto, o faturamento nosso seria 7,65 vezes maior que o daquela loja sob a nova administração, sob a nova direção. E por que acontece esse tipo de coisa? Por N fatores, os quais não vou citar agora, mas vou citar apenas 2 ou 3 a título de ilustração, para servir de exemplo e até de alerta para os gerentes. Gerentes esses que eu trato carinhosamente de gerentes cabeças de bagre. Por quê? Porque quando essa rede estava sob a nossa administração, a orientação que nós passávamos, que a diretoria juntamente comigo passávamos junto com o supervisor, Djalma Soares, meu caro e grato amigo, que já participou comigo aqui indiretamente de um ou dois vídeos, e outros mais, uma série de colegas de trabalho daquela época, com os quais eu me relaciono até hoje, pelos quais eu tenho muito carinho, muita gratidão, muito amor, enfim.
nós passávamos a orientação para os gerentes para que eles ficassem circulando na loja, sempre à disposição dos funcionários, sempre à disposição dos clientes, que tivessem bastante empatia e simpatia para com os clientes e funcionários, que estivessem sempre prontos a resolver qualquer problema, por menor ou maior que fosse, instantaneamente ou na medida do possível, enfim. Era essa a nossa postura. Por menor que fosse o problema, uma divergência de preço ou a falta do produto, o fato do produto não estar cadastrado, ou a falta do produto em si, enfim, ou uma oferta que foi divulgada, mas não tinha o produto, ou tinha se esgotado em tempo recorde, enfim, os problemas são corriqueiros, mas todos passíveis de solução, até porque a única coisa que não tem solução é a morte. Então, era assim que nós agíamos. Hoje, diferentemente disso, o que os gerentes cabeças de bagre fazem? Primeiro, que se você quer se esconder de um gerente desse, você fica dentro da loja o dia inteiro circulando, porque o cara não vai aparecer. Eles se escondem. Ninguém sabe aonde. Ninguém tem a menor ideia de onde o cara está. Aliás, nem ele sabe onde está e o que está fazendo. Pelo menos é essa visão que eu tenho enquanto consumidor. A gente procura um gerente, já aconteceu de eu procurar um gerente para resolver um determinado problema, quando eu estava efetuando uma compra exatamente nessa loja, sob nova direção, e apareceu lá uma mocinha coitada, dizendo que era a gerente do dia, entre aspas. Ela era nomeada a gerente, cada dia tinha uma, veja só a incoerência, cada dia tinha uma gerente do dia, para solucionar problemas, dirimir dúvidas, só que a coitadinha não tinha conhecimento nem autoridade para isso. Então jogavam a coitada na fogueira sem que ela tivesse expertise para solucionar qualquer tipo de problema, por menor que fosse. E daí, obviamente, eu saí de lá sem a solução do problema. E chateado, contrariado, enfim. Exatamente na mesma loja, sob nova direção. Aliás, foi nesse dia, se não me falha a memória, que eu chequei o faturamento. Não, minto, não foi nesse dia não, foi numa outra oportunidade logo depois, justamente para eu estabelecer a comparação de resultados da mesma loja com gestões diferentes. Foi depois que eu fiz essa checagem de faturamento bruto mensal. Então, é isso que acontece. E outras coisas igualmente sem sentido, típicas de cabeça de bagre. Por exemplo, eu gosto, quando eu faço compra em qualquer supermercado, eu gosto de ajudar enquanto a menina vai passando ali, ou o rapaz que seja, vai passando a compra, eu vou já colocando os produtos na sacola para ajudar, para dar celeridade, porque pode ser que a fila esteja grande, tem outros clientes querendo passar também, enfim. Eu gosto de participar. Mas eu tenho dificuldade, eu até brinco com as meninas e com os meninos lá, que se eu dependesse de abrir sacola para sobreviver, eu morreria de fome, que eu tenho dificuldade de abrir a sacola, é muito liso, muito escorrega, eu não consigo. Então, e tem umas meninas que em alguns mercados que deixam as sacolas abertas, já prontinha ali para ser ensacado o negócio. E eu ouvi de muitas, em várias lojas aqui em Curitiba, em várias lojas de supermercado, que os gerentes não querem, proibiram elas de... Porque tem um ou outro cliente que aproveita e bota um pão em cada sacola, por exemplo, um tomate em cada sacola para levar um monte de sacola para casa. Mas são casos raros e também cabe, nesse caso, ela chamar o chefe de caixa, o gerente, ou ela mesma falar: ô cidadão, por favor, né? Seja coerente. Isso aí custa dinheiro. Use com parcimônia, use com sabedoria, use com respeito à coisa alheia. Enfim, mas porque tem dois ou três indivíduos que agem sem bom senso, até de má fé, digamos assim, por que não? Aí eles proíbem que as meninas, nas horas vagas, porque em supermercado tem a hora do rush, forma fila de 2, 3, até 10, 20, 30 pessoas para passar no caixa, e tem hora que elas ficam
sem fazer nada. Então é hora delas fazerem passar o tempo e ficar abrindo sacola. Mas o gerente cabeça de bagre, esse aí que a gente não sabe onde mora, o que come nem como se procria, impede as garotas de fazerem isso porque ele acha que ele está sendo útil para o patrão. Só que não, ele está sendo desagradável para com os seus colaboradores, para com a menina do caixa que quer ser útil, quer se sentir útil, quer fazer o tempo passar rápido, e está sendo muito mais desagradável para o cliente, que gostaria de ter as sacolas abertas para dar celeridade ao próprio atendimento e facilitar e dar celeridade e não tomar tempo dos outros clientes com a sacola já aberta para embalar seus produtos. Então é isso que gerente de cabeça de bagre faz. E o resultado é esse que eu acabei de comentar, né? Quando o gerente tem respeito pelo cliente, circula na loja, tem empatia, simpatia e inteligência, cabeça aberta, ele consegue um resultado de quase 8% melhor do que do gerente cabeça de bagre. E isso se reflete no faturamento, isso pode se refletir até na vida da empresa, que de repente pode fechar as portas por conta desse tipo de atitude de pessoa desinformada. Só a título de ilustração, isso vale para governos também. Quando o presidente é inteligente, é um estadista de verdade, que tem empatia, que governa para o povo na sua totalidade, ele consegue resultados maravilhosos, como foi o Fernando Henrique nos 8 anos. Quando o cara é um cabeça de bagre, embora tenha sido capitão ou metalúrgico, os resultados são pífios, desastrosos, vergonhosos e, enfim, danosos para toda a sociedade. E, infelizmente, em ambos os casos, nós é que ficamos com o prejuízo, tá bom? É isso. Um grande abraço a todos. Até.